Olá, pessoal, boa noite. Estão me escutando? Já estão conseguindo me ver? Sejam bem-vindos à live dessa noite. Eu me chamo Zé Paulo Menezes, psicanalista clínico e terapeuta complementar. Hoje o assunto é as distorções cognitivas, os abusos emocionais e todas as nuances aí que envolve o tratamento psicológico e os impactos das redes nas pessoas. Nada mais do que polêmico, hoje eu separei um vídeo para nós reagirmos, e esse vídeo é da Vanessa Rossan, do Esquadrão da Moda, onde ela reage a uma das participantes, que é a Lilian Joia. E também não poderia deixar de lembrar, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, compartilha. E vamos para mais um vídeo dessa noite. A convidada dessa noite é Lilian Alexandra Joia, psicóloga, professora, docente e escritora. Trabalha como psicóloga clínica na Zen Club, consultório online, está na descrição, tanto o meu quanto dela. E justamente a Lilian Joia, que participou do Esquadrão da Moda, vai poder falar para vocês abertamente o que sentiu, quais foram esses impactos negativos. E você que está assistindo pode muitas vezes ter sofrido isso, não é verdade? Então, você que sofre desconstruções, abusos emocionais e físicos, você vai achar aqui o ponto culminante. Você vai se encontrar aqui. Então, vamos para mais delonga. Vou colocar na tela aqui a Lilian Joia e ela vai se apresentar um pouco mais e vai falar para vocês um pouquinho sobre ela. Vamos lá? Olá, pessoas. Tudo bom com vocês? Eu sou a psicóloga Lilian. Não estarei hoje aqui como psicóloga, deixar isso bem claro, né? Mas estou aqui hoje para estar reagindo a esse vídeo e falar um pouco para vocês do sentimento que eu tenho de ter passado por essas coisas no Esquadrão e apesar de muitas pessoas terem uma visão positiva de tudo isso, né? Ficou um legado aí sobre ser a gente mesmo, que eu sempre fui muito eu mesma. Bom, é isso. Vamos, né? Hoje, como o assunto sou eu estou um pouco nervosa, porque é muito complicado. Uma coisa é eu conversar sobre abuso emocional com outras pessoas, eu estudei isso. Mas quando é com a gente, né, a reação realmente é impactante. Mas é isso. Justamente os impactos negativos pela desconstrução emocional e física, ela advém tanto do espaço interno dos seus lares, como também o impacto que vem justamente desse lado externo, ou seja, a mídia, quando ela entra em cena e fala de um participante, por exemplo, de um programa desse, que deveria elevar a autoestima, que deveria trabalhar as questões internas de cada pessoa, e simplesmente estavam preocupados apenas com os seus telespectadores, com quem estariam vendo aquele episódio, né? Então, hoje, né, nós vamos reagir a um vídeo da Vanessa Rossan, onde a mesma fala justamente sobre essas questões, e vocês vão entender que ponto é que a televisão impacta na vida das pessoas. Vamos lá. Tá bem baixinho, viu?
Já começa parando aí e falando para a dona Vanessa Rosan, 12 anos de Esquadrão da Moda, e erra a data do programa que ela considera ruim. Já começa aí, 2009, foi em 2013, né? E a gente já vê aí o impacto negativo diante dessa condição, né? E justamente diante dessa condição a gente já vê aí um erro muito plausível de quem se diz televisivo, né? O pessoal está dizendo que não está dando para ouvir. Eu estou no StreamYard e aqui não mostra a opção de aumento de som, né? Se puderem pôr um fone, eu acho que vai ajudar. Está bem no máximo aqui, né? Eu estou tentando aqui aumentar um pouquinho mais. O vídeo mesmo da Vanessa está bem baixinho mesmo. Eu não sei se para eles, né? Eu, por exemplo, não vejo eles no chat, então não consigo ver os comentários. Até é novo para a gente, né? A gente nunca tinha feito isso antes, então mas a gente está aí tentando fazer. Justamente. Então, assim, já começa a perceber que há erros grotescos. A pessoa quer reagir a um vídeo e não tem a decência de assistir antes e de olhar de perto o que de fato aconteceu de data e realmente conhecer a pessoa a fundo. Eu só queria ter a palavra aqui, né? De falar sobre quando ela faz esse comentário, eu achei assim, uma pessoa tão bonita, uma pessoa sortuda, talvez, eu não sei nada, tá, da vida dela. Ela parece querer saber da minha, ela não sabe. Mas assim, eu vejo ela como uma pessoa bonita, sortuda, e de repente, por que ela precisa menosprezar uma pessoa como eu? Que, poxa, a minha caminhada é bem diferente. Eu não nasci rica, eu tive uma caminhada que eu precisei estudar, uma família, digamos, caipira, né, do interior de São Paulo. Então, a gente nunca passei fome, já até estudei em colégios bons, particulares, como objetivo, tudo, mas, sabe, eu fico pensando por que uma pessoa dessa, tão bonita, precisa agir dessa maneira, né? Quando fala de alguém e não sabe o quanto isso pode impactar. Nós estamos vivendo um século XXI hoje. Nossa, eu trabalho com isso. Quanta gente não se suicida, né? Porque é chamado de gorda, porque é chamada de feia. E eu recebi o nome de gorda, de feia. E eu estava numa fase da minha vida e para mim estava ótimo. Mesmo eu me achando plus size, eu tinha feito uma lipo recente e realmente estava muito mais gorda antes, porque se eu fiz a lipo estava daquele jeito, então realmente, mas para mim estava ótimo, eu achei que eu estava ótima. E quando eu recebi todas essas negativas nesse programa, até hoje é impactante ouvir uma pessoa falar assim de mim, que nunca tratei mal ninguém. Quer comentar alguma coisa, José? Então, dentro da nossa cena, né, que envolve aí os atendimentos psicológicos, isso é muito grande, isso vem muito em larga escala. Até vou avisar o pessoal do chat que o som eu consegui arrumar aqui na configuração, é a primeira live nossa, mas fiquem tranquilos que vai melhorando ao longo do tempo. Eu consegui agora compartilhar o áudio que realmente não estava sendo compartilhado. Então, dentro do cenário aqui de distorções cognitivas, de segunda a sexta, da 1h às 2h, metade desse dia eu recebo pessoas que foram desconstruídas pelas famílias, por pessoas externas, pela escola, tá? O cenário televisivo ocasiona também essas distorções, porque se você não for A ou B, você está descartado
desse meio da sociedade, você não faz parte desse grupo social. E justamente essas pessoas é o que fazem a gente se desconstruir. Por exemplo, Vanessa Rossan, de cabelo curto, enfim, torna isso uma tendência, porque ela é famosa. Então ela pode. Como ela pode no começo do vídeo, né? Até vou voltar nesse começo, porque eu acho legal essa risada que ela faz. Desconstrói já, como se não se importasse com o que estava acontecendo ali no episódio do Esquadrão da Moda. E assim, é muito típico essa risada, né? Quem nunca lembra de uma risada dessa na escola? É a mesma carinha, né? Quem já passou bullying, eu já passei bullying na escola, e é sempre esse rostinho, essa carinha. Eu só digo o seguinte, que o Esquadrão da Moda, o aspecto negativo que me trouxe foi, na época, ficar um tempo sem conseguir tirar foto e olhar no espelho. Mas daí eu me escolhi, porque eu comecei a entender que eu precisava me escolher. Eu comecei a entender que eu não podia me entregar. Então eu saí das redes sociais e fui estudar psicologia. E me encontrei, eu sou muito feliz. Eu também trabalho na Zen Club, atendo da 1 às 2 da manhã. E por incrível que pareça, uma coisa que pega muito no Esquadrão da Moda, quando eu falo que eu gosto do público LGBT, eles zoaram com a minha cara. E é o público que mais me segue, é o público que eu mais atendo. E eu acredito que eles entendem o que eu passei, porque muitos veem hoje o LGBT dessa forma, né? E eu acho isso muito negativo. Eu de verdade, eu abomino. Eu não brinco com a cara de ninguém, eu respeito todo mundo. E não é essa desconstrução que me deixou uma pessoa ruim, amarga. Eu continuo me sentindo jovem, eu continuo me sentindo bela, eu continuo alongando os meus cabelos, usando meus cabelos loiros do jeito que eu gosto, porque talvez se eu fosse filha de algum famoso e eu tivesse o cabelo dessa cor, ninguém ia falar que eu sou feia por ter o cabelo dessa cor. Mas como eu não sou, né? É essa desconstrução toda. Então vamos lá, vamos escutar de novo o comecinho da Vanessa Rossan. Muita água embaixo da ponte, gente. Olha, é difícil dizer assim, nossa, o episódio que mais icônico. Mas a gente separou aqui alguns episódios para eu comentar, reagir. Quem assistiu esses episódios, quem lembra desses episódios, por favor, comente também. Agora, se a gente esqueceu algum, porque são muitos, eu perdi as contas de quantas temporadas, episódios a gente gravou, vale você escrever episódio da fulana de tal, que a gente vai atrás. Não, Com 12 anos dá pra gente né? fazer assim, reagir 300 mil vezes. Então, assim, a gente vai começar com o episódio da Lilian. Foi em 2009. Esse foi o dia que o Cintra sofreu. Só que aí, quando ele sofre, a pessoa senta na minha cadeira e é óbvio que ela não está nos melhores dos humores. Mas vamos ver o que aconteceu. Rodrigo Cintra, agora é com você. Boa sorte Coitado. com suas tesouras. Cortar o meu cabelo não vai cortar, porque eu não gosto que corte o meu cabelo, porque eu quero que ele... Até vou alongar ele, né? Então, Vai alongar o cabelo. realmente, isso é sem chance. Tá, aí, por exemplo, é sem chance. Só que assim, quando a pessoa aceita lá que ela vai entrar no programa, ela já sabe que isso vai acontecer. Então não é sem chance. Teve episódio, sim, que o Cintra fez alongamento, mas no caso aqui, não era essa a indicação. Vamos lá, coitado do Cintra. Realmente a sua mudança vai ser radical. Nossa, que diferente, meu Deus. Nossa, que diferente. Olha Exótico, só. né? Diferente, Nossa, diferente. exótico Agora, porque é feio. Olha lá, Né? olha lá Exótico a figura porque é pública, a forma como fala com as pessoas ou descreve alguém. Aí eu já consigo caracterizar um cyberbullying, um bullying ou o estímulo desse bullying. Isso é o que a gente encontra tanto nas salas de aula, que eu já fui docente,
tá? A gente encontra as brincadeiras do cara que tem a orelha um pouquinho maior, do cara que é o gordinho, o cara que não é o bonitinho, ou a garota bonitinha. Então, esse é o estímulo que a gente percebe na rede de televisão brasileira. E aí, força nós, profissionais da área da saúde, criar um canal e combater essas falas grosseiras contra o ser humano. José, até gostaria de dizer isso. Eu cansei de pessoas entrarem em contato comigo. Lília, você não fala nada. Lília, você é o meme mais visto no Brasil. Me sinto até lisonjeada que eu comecei até a criar uma brincadeira assim. Suzana Vieira, Inês Brasil, que eu acho uma fofa. Eu sou o meme mais visto no Brasil. Eu consigo clicar lá e me ver como meme. Mas você sabe por que não criou um impacto na vida do meu filho, que na época era bem novinho? Porque ele sofreu bullying na escola por conta de mim ter passado esse bullying no programa. Porque quando ele chegava em casa, ele falava: mãe, estão te xingando lá na escola. Eu falava assim: filho, imagina, a sua mãe é famosa. Eu chorava por dentro, mas eu não deixava isso chegar no meu filho. E eu desconstruía tudo que vinha até ele. Eu não era psicóloga ainda, hein? Então, assim, quando me fechavam as portas de emprego, porque eu era docente na época, isso impactou. Você imagina uma professora entrar numa sala de aula e lidar com adolescente? Foi difícil. Mas aí eu contava uma história, eu era obrigada a criar uma fantasia sobre aquilo, que eu tinha amado, participar do programa, para mim não perder minhas aulas. Mas eu falo para você, para que fazer isso? Se é um programa de empoderamento feminino, eu trabalho com empoderamento feminino hoje. E às vezes vem aquelas meninas gordinhas, eu falo: gente, se não dá para tirar a gordurinha, enfeita ela, né? Eu não sou funkeira realmente, de fato, embora o programa me intitulou de funkeira. Eu respeito os funkeiros, não curto, porque eu gosto do rock and roll, mas eu sempre falo: ó, a Jojo, que menina incrível. Eu não sou funkeira, mas admiro ela. E é isso, as pessoas precisam respeitar as pessoas como elas são, né? E realmente eu me senti desrespeitada por alguns programas que eu vou comentar talvez em um outro vídeo, se der certo aí com o José, a gente pegar alguns feeds daquela época, né, que foram bem maldosos comigo e, enfim, isso é um pouco do impacto. Eu fiz depois, passei em psicóloga, estudei psicologia, estudei psicanálise, temos hoje consultório, tanto eu quanto o José, na Zen Club, mas foi um processo, juro que foi um processo. Justamente uma condição em que, se cada fala, né, isso já tem um vídeo falando desconstruções, se cada fala nós enraizarmos dentro do nosso eu, ele passa a ser verdade. Então, quando uma senhorita, Vanessa Rossan, dá essa risadinha dela, fala desta forma, impõe estereótipos, a gente acaba tendo esse privilégio de sermos dotados do que a sociedade nos impõe. E aí fica o questionamento aí para vocês que estão assistindo. Eu não importo se é 13 pessoas que estão online. São 13 vidas que estão escutando a verdade. Que importam, né? Que importa. Eu falo que somos almas humanas diante de outras almas humanas. Eu não estou hoje aqui como psicóloga, já falei. Embora eu tenha colocado aí psicóloga, porque foi inventado tanta coisa ao meu respeito, menos que eu era psicóloga. Mas, enfim, somos almas humanas diante de outras almas humanas, e se vocês tiverem algum comentário para fazer, por favor, eu vou responder, embora eu não estou vendo o chat de vocês eu aqui. Leio. Não tá, tem você problema. lê para mim, tá? E eu respondo, estou aqui para responder qualquer questionamento que vocês... E vocês não são obrigados, prestem bem atenção, a concordar comigo. Inclusive, eu ensino isso na terapia, que eu aprendi. Eu só sou responsável pelo que eu penso, sinto e faço. O que o outro entende é a existência do outro,
né? Mas a existência do outro também tem limites, não pode começar a atrapalhar a vida das outras pessoas. E é isso, tá bom? Justamente a Vanessa Rossan, ela queria o que a gente chama de like, de views e de ter a audiência dela. Ela conseguiu? Sim, em cima de imagem de terceiros. E justamente por conta dessa imagem de terceiro, eu fiquei uma semana preparando equipamento, regulando equipamento, testando, para poder fazer essa resposta à altura, né? Porque inúmeras pessoas têm essas desconstruções acontecendo em seus lares. Inúmeras pessoas passam por isso. E quantas são ouvidas? E quantas são defendidas? Em quantos homossexuais, quantas pessoas que não são adequadas à sociedade sofrem essas desconstruções? Hoje é um tema que uma pessoa conseguiu dar a volta por cima, né? E já falo de antemão, somos casados, eu passo um trecho no programa e acho um absurdo, né? Eles fizeram montagens horríveis, eles fizeram perguntas e montaram da forma que eles quiseram. E é justamente isso que a mídia faz com você, comigo, com todos. Uma fala emenda na outra e aí dá um sentido. Você gosta de piriguete, por exemplo. Tem no programa que você gosta de piriguete, porque foi uma frase que eu lembro muito bem, que eles pediram para você repetir. As pessoas ingenuamente repetem aquilo que eles estão impondo ou falando. Não, mas olha, veja bem, eu não tenho nada contra as piriguetes, já quero deixar isso bem claro, tá? Sou super a favor delas. Eu só estou avisando assim, porque a edição do programa é uma coisa que desvalida a nossa fala. Por exemplo, lá nos bastidores, quando eu estou lá no fundo chorando, ninguém mostrou a produtora que foi lá e me provocou e tirou um sarro de mim, assim, na cara, assim, na caruda, eu com fome, cansada, lá no fundo, ela chegou e mexeu com o meu emocional. Eles viram. Daí teve gente que falou assim para mim ao longo desse tempo, nossa, mas por que na frente dele você não falou que você não gostou? Gente, eu tenho educação, embora minha família seja uma família humilde, nós não nascemos em berços de ouro, minha mãe me ensinou educação, meu pai também. Como que eu ia falar na frente das câmeras, sendo que eu fui no estúdio dele e tínhamos combinado um corte de cabelo não muito curto? Como que eu iria olhar para ele e falar assim, não, olha, eu não gostei. E ele viu nos meus olhos que eu não gostei. E eu me controlei, porque não por falsidade, por educação. Como eu te disse, eu sou professora, eu fui professora, eu tenho educação, eu jamais... Mas lá nos bastidores eu não sabia que fariam aquilo, né? Realmente eu perdi a cabeça lá nos bastidores, né? Eu não sou de ferro. A provocação é muito grande. Então, assim, já temos aqui uma pergunta. Rafael Campos fala, Lilian, você já pensou em processar e exigir os direitos perante a lei? Eu, na verdade, entrei com ação judicial, mas eu perdi a ação judicial. É uma emissora enorme e os documentos que eles fazem a gente assinar quando faz um programa desse, você vende a alma para o diabo. Ainda se você vende a alma para uma pessoa que vai te elevar, vai te deixar você legal, né? Eu falo que a mídia ela consegue deixar uma pessoa legal ou deixar uma pessoa ruim. Ela consegue. Hoje eu tenho assim, a plena certeza que eles têm toda a maneira de, por exemplo, ver essa live depois e desconstruir todinha a nossa fala e falar que nós somos doidos, ou falar que aqui não tem nada a ver o que a gente está fazendo, ou vem um outro porque sabe que vai dar like, porque tem eu. Todo mundo quer like comigo, é impressionante, falando mal de mim. E eu realmente pensei, não vou mentir, eu pensei em processar, mas não deu em nada e eu desisti, porque eu não tinha dinheiro para processar ninguém. Gente, eu não tenho dinheiro para processar ninguém. Na época eu era professora do Estado e de uma escola particular. E depois eu perdi a particular e perdi as aulas no Estado. Então, vamos lá. O Jean Oliveira, ele comenta, né, ele indaga uma situação que justamente é isso mesmo.
Então, tudo que vai para o programa é basicamente manipulado. Com certeza. É manipulado. Vocês não têm ideia da quantidade de horas gravadas, das perguntas realizadas, daquela empatia que eles fazem conosco, com a família. E justamente, quando tudo vai ao ar, acabou. Eles concretizaram aquilo que eles precisam. Como não foi um programa que foi fácil a aceitação até ele ir ao ar, aí começou eles a atuarem como, olha, vamos provocar, porque assim a gente vai ganhar audiência. E justamente no ano de 2013, o SBT, naquele dia, ganhava um pico de audiência pelo Esquadrão da Moda e fazia tempo que eles não conseguiam essa audiência. E é engraçado que essa audiência vem acontecendo há anos, cada vez que coloca o meu programa, e eu nunca ganhei um centavo por isso, né? Então, assim, a coisa é muito mais injusta, né? Porque hoje tudo que eu tenho, que ano passado nós estávamos morando em Caraguá, é tudo com o nosso suor, o nosso trabalho honesto de psicanalista, ele, ou psicóloga, mas nada com coisa de televisão, né? Então, assim, eu cansei. Esse último vídeo que me mandaram foi a semana retrasada, esse aí que eu não tinha visto ainda, porque eu parei de ver essas coisas, né? Eu nem participava mais de rede social, para ser bem honesta, porque até hoje eu tenho um pé atrás com a mídia, eu tenho um pé atrás com rede social, com as distorções cognitivas que faz, né, na imagem das pessoas. Eu era uma pessoa tão natural, e continuo sendo, mas eu me afastei das redes sociais para me poupar. Eu falei, bom, se eu tenho que ver rede social, eu vou ler meu Kindle. Se eu tenho que ver rede social, eu vou assistir uma série. Se eu tenho que ver rede social, eu vou fazer uma outra coisa. E fui estudar. Justamente. Então, assim, as pessoas que estão assistindo e outras que vão assistir, às vezes não percebem o quanto uma emissora ou uma pessoa gera de impacto numa pessoa. Às vezes um grupo social, e aqui ninguém está querendo bater de frente com a Vanessa Roussan, com o SBT, com ninguém. Não, aqui eu estamos reagindo na mesma natureza em que ela usou da imagem da Lília para poder fazer a reação dela no programa. Até colocando lá embaixo, babado e confusão. Uma pessoa que não tem essa vontade de exercer isso no outro, explodir essa desconstrução, aumentar a destruição cognitiva ou atrapalhar a vida de terceiros, por que colocaria isso? Ela é uma mulher, e sendo mulher, ela não consegue ter a dignidade de olhar que, naquele momento, aceitar uma mudança radical, um programa que é de autoestima, deveria trabalhar o quê? A autoestima das pessoas. Em sessão terapia eu faço isso com todos. Nós fazemos isso com todos. Resgatar essa autoestima das pessoas. Resgatar por meio do quê? Por meio de exercícios psicológicos, por meio de autoconhecimento, de olhar para dentro de si e começar a se enxergar como único e exclusivo dentro dessa condição. Você que está hoje passando por isso, ou que viu alguém passar por isso, não deve simplesmente reforçar as falas de terceiros. Você deve simplesmente olhar para dentro de si e pensar, tudo bem, eu sou diferente, e daí? José, uma outra coisa que eu sempre falo, não é porque eles fazem isso que todo artista é assim. Eu ainda acredito no ser humano, eu ainda acredito que as pessoas são boas, eu ainda acredito que as pessoas têm empatia, e eu vou continuar acreditando, porque, nossa, não é possível que todo mundo, né, seja dessa forma. Eu não acredito que todos os artistas são assim.
E De vamos fato. ver mais um trecho aí que ela não parou por aqui, não. Não sei vocês, mas vocês concordam que ficou muito melhor? Eu tô fechada com o Sintra, porque realmente... E vocês não sabem, mas para fazer coloração é preciso fazer um teste de cor no cabelo para saber se o cabelo vai aguentar passar pela química. Nesse caso, o cabelo não tinha condições de receber nada, só um passe espiritual. Tinha que entrar com uma frente Estão percebendo a desconstrução? Vou até deixar concluir a fala dela. mística. Então foi já no risco fazer. Ela fala um passe espiritual dentro de uma autoestima. Você imagina se eu fosse fazer esse tipo de atendimento com uma pessoa que chega com desconstrução psicológica, que passou por desconstruções, por abuso emocional ou físico, e falo, só um passe espiritual te salva, tá? Você pagou a sessão, desculpa, só um passe espiritual vai te salvar porque você está perdida. Tchau, minha amiga. Uma pessoa que faz esse tipo de atitude, ela não pensa consequência. Quem tiver curiosidade, pesquisa no Google. A quantidade de suicídio por jovens e adultos nos últimos anos. Isso é uma brincadeira? Desconstruções é uma brincadeira? Quantas pessoas não vão para o mundo do trabalho, a partir da adolescência, e se sente desconstruída, seja pela fala de um pai, da mãe, de um familiar, de terceiros? Quantos que não lembram dessa fala e quando tem um desafio na vida falam assim, não, eu não sou capaz. Quem é que falou que você não é capaz? Quem é que diz que você não é possível de alcançar o seu êxito? Terceiro, quem conhece sua intimidade, quem conhece o seu eu interno, é você. E o outro só tem uma base de uma ideia. Pensa naquela situação em que uma pessoa escreve a biografia de um terceiro. Justamente essa pessoa que está escrevendo uma biografia, ela tem ideia simplista de uma outra pessoa. Quem conhece o seu eu interno é a própria pessoa. Então, assim, um programa como esse deveria trabalhar que uma pessoa chega e fala, eu tenho um sonho de crescer meu cabelo, fazer um aplique. Você, por mais que não conseguisse fazer o sonho da pessoa, você procuraria ali conversar com essa pessoa, psicologicamente, falar as motivações e o porquê. Vocês não sabem, quando vocês ligam lá a televisão e assistem um programa como esse, tá lá, L'Oréal Paris patrocinando um programa naquele dia. No finalzinho do programa aparece as entrelinhas. Você acha que escureceram o cabelo da Lilian porque o Rodrigo Sintra achou isso muito interessante? Não. Naquele dia, a L'Oréal Paris estava patrocinando o programa e teria que usar o produto para fazer isso acontecer. Então, olha a manipulação midiática dentro de tudo isso. Mas isso é o de menos. É ter a empatia com seres humanos. E não para, o vídeo dela vai falar de uma outra pessoa. Né? Para quem tiver curiosidade, na descrição do vídeo, vai estar lá o vídeo original. É como eu falei, ela fez o papel dela de reagir um programa, errou a data e não teve empatia. Então, assim, sabe quantas pessoas eu recebo no meu consultório que chegam com a fala do tipo, olha, eu fui desconstruído na minha infância, na adolescência, eu não consigo me desafiar? Inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. E eu vou te falar, eu fiz um juramento quando eu peguei meu diploma. Se eu não puder mudar a vida das pessoas, não tem por que eu atender. Não tem por que eu ter uma pessoa de frente comigo e abrindo a sua vida. Mas esses tipos de pessoas, eles vão continuar porque tem pessoas que aplaudem. Se vocês observarem
lá embaixo, ela vai falando, as pessoas vão falando, né? Cabelo de ovelha. E ela, sabe o que é aqueles coraçãozinhos que vocês estão vendo ali? É a autoafirmação da Vanessa Rossan. Quem tem um canal no YouTube, José, tá vendo que isso a gente pode fazer. José, tecnicamente a gente chama isso de reforçamento positivo. Com certeza, ela está colocando um joinha ali e dizendo, olha, é isso aí, eu concordo com você. E quando a gente quer mudar o mundo, acabar com os preconceitos, acabar com esse tipo de cenário que todo dia nós recebemos em nossas clínicas, pessoas desconstruídas, pessoas se sentindo mal, pessoas que tiveram câncer e o seu cabelo não cresce mais, a gente deveria tomar cuidado com essa fala do passe espiritual, ovelha ou brincadeiras do tipo implantado aí e acenado pela mesa. Não, e engraçado que eu sempre fui loira e o meu cabelo sempre aguentou o cabelo loiro, porque é um cabelo que clareia muito fácil. Eu sempre fui loira. Eu tingi meu cabelo de loiro. Quando eu fiz o programa, já fazia muitos anos que eu era loira. Então, assim, a pessoa fala, seu cabelo não aguenta. Não, é aquilo que eu falei. Quando uma pessoa tendencia uma fala negativa, vai reforçar que todo mundo que curte aquilo, curta aquilo e acha sensacional. Porque é isso, né? É a modinha. Então, eu sempre falo, gente, toma cuidado com aquilo que vocês abraçam. Nós estamos no século XXI, né? Que tipo de fala é essa que ainda persiste? Do tipo, nossa, ele vai gostar de menino? Ou será que aquele casal, os dois, quem é a mulher da situação? Gente, são falas agressivas, ridículas. Não tem mulher num casal de gay, são dois homens. As pessoas não fazem, começam a distorcer a fala e deixar as pessoas numa situação horrível. Então, a gente precisa ter mais empatia com as pessoas. A gente não pode ficar falando dessa forma. É muito feio agredir as pessoas de cor de cabelo. Depois desse programa, eu tive cabelo preto, eu tive cabelo vermelho, eu tive cabelo laranja, eu tive cabelo até cor-de-rosa. Entendeu? Eu sempre vou ter o cabelo da cor que eu quiser. E ponto. Então, assim, aqui a gente não está querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas com a psicologia. Que eu acho que essa senhora Rossan não sabe o que é psicologia. Ela deveria estudar um pouquinho o que é trabalhar a autoestima, o que é trabalhar o nível de suicídio, né? E a gente deveria cada vez mais falar sobre isso, falar sobre essas temáticas e não se calar para a mídia e do que a mídia impõe. E justamente os padrões de beleza, né, como alguns estão colocando no chat aqui, é isso mesmo. É a imagem que impõe. Amanhã aparece Bruna Marquezine com o cabelo curto ou espetado, ou Neymar com aquele moicano. Está o Brasil inteiro venerando aquele tipo de cabelo. Se eu ou alguém corta o cabelo estranho, faz o uso de uma forma diferenciada, já está errado. Porque não é o padrão imposto pela sociedade. Então, meus amigos, a ideia dessa live de hoje é trazer a consciência do que é a desconstrução. Outra coisa, não é ofender eles, jamais ofenderei eles, eu jamais pagarei na mesma moeda. Eu quero deixar isso muito bem claro. Eu não ofendi até hoje, não seria hoje aqui, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que até aprendi uma coisa na psicologia que eu ensino. É muito complicado quando Pedro fala de Paulo. Pedro não está falando de Paulo, Pedro está falando de Pedro. Isso é o Freud que disse. Então, a gente precisa tomar cuidado que quando a gente começa a criticar demais aquela pessoa dessa forma agressiva, talvez viu uma fortaleza na outra pessoa
E eu quero desconstruir aquela fortaleza porque está remetido a algum trauma lá da infância, está remetido a alguma situação que essa pessoa viveu lá na infância e é a forma que encontra de se sentir forte. E quando causa dor no outro, é isso que acontece o bullying. Eu não estou causando dor no outro, eu estou fazendo o outro sentir aquilo que, na verdade, eu sinto em relação a mim. Né? Por que eu na época, me sentindo bullying? Porque eu não entendi esse mecanismo. Quando alguém falava assim num feed para mim que eu era feia, eu falava, nossa, eu sou horrorosa. Quando alguém falava, nossa, você é gorda, eu falava, nossa, eu sou horrorosa. Por quê? Porque eu cresci sofrendo alguns bullying na infância. Eu tive fases muito magras, fases gordinhas, fases magérrimas, tomei remédio de emagrecer, eu tive todas as fases. E aí eu descobri, eu falei, quando alguém xinga você, é você que se invalida primeiro. E aí eu falei, não, parou tudo, fechou o comércio, eu me escolho e que se dane. Espera um pouquinho, eu não me acho isso não, pô. Eu fiz um empréstimo na época para fazer minha lipo, eu fiz um empréstimo para fazer meu silicone, já paguei, né? Mas foi tudo empréstimo, ninguém me deu nada, ninguém me financiou nada, foi com o meu dinheirinho de professora. E aí eu falo para você, e com a ajuda do José, claro, óbvio, né? Que está na minha vida aí há 11 anos. Mas, gente, é um absurdo isso, né? Eu quero reforçar de novo, eu não estou aqui para desconstruir eles nesse sentido de, olha, fulana eles são lindos, eles são lindos. Eu estou aqui para pedir para eles, né? Mais empatia. Estou aqui para pedir para eles, tenham mais empatia com as mulheres que chegam aí. Vocês não conhecem a história dela. Você sabe por que eu sou hoje da Gestalt Terapia? Porque a sua história de vida interessa para a Gestalt Terapia. Não é a Lilian que interessa para a Gestalt Terapia, é a sua história de vida. Porque é dentro da sua história de vida que a gente encontra a sua essência e faz de você ser você mesma. Então, eu me tornei existencialista, fenomenológica, eu amo, né, a filosofia, e foi mesmo sendo chamada de burra pelo programa, eu não me considero burra. Eu me considero que talvez eu não tenha a fala mais bonitinha do mundo, mas eu me viro. Entendo. Vamos lá colocar mais um trechinho aqui dela falando do programa para a gente coloração. chegar aí no finalzinho. Agora os bastidores. Lilian resolve falar a verdade sobre o seu novo cabelo. Olha lá. Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já vou ver o que Deixa eu faço. na minha. Pensar. Eu não quero falar agora e acabou. Eu não vou falar agora. Eu vou falar dentro do meu momento. Eu nem sei se eu quero que esse programa vai pro ar com esse cabelo horroroso que eu tô. Cabelo horroroso. Aí eu entro. Tudo bem, Lilian? Tudo bem. Já o diretor me fala, ó, aconteceu isso, você vai entrar pra gravar, ela não gostou, e aquele climão, e eu tendo que fazer o meu lado maquiatriz. Tudo bem, Lilian? Sabendo que não tá... Perceberam a fala aí? Maquiatriz, falseta. Viu a fala desconstrutiva de uma pessoa que está ali para fazer a autoestima da pessoa acontecer. Vai uma pessoa fazer isso com um artista? Deus Ela é processada na hora. Então, olha só a fala da própria Vanessa Rossan, que publicamente fala da forma, assim, abertamente, que ela é uma atriz, para poder lidar com a autoestima. Tá tudo bem. A Lili é uma mulher que a idade não condiz com a aparência. Então ela parece muito mais velha do que ela realmente é. Eu quero mostrar como realçar a beleza dela natural, deixando ela ainda mais jovem. Meio séria. Meio blasé, quase. Vocês me achavam blasé nessa época? Pode falar a verdade. Então ela vai minimizar essas manchas que você tem no rosto. As dicas são as mesmas. O que mudou é o deboche. O nível de deboche aumentou. Olha, Você viu que ela até riu? Aleluia, Senhor. Na hora que passou o blush, ela riu. Porque eu quero focar sua maquiagem numa coisa assim, bem simples e bem jovem. E eu vou trabalhar os cílios. Como você já gosta de usar cílios postiços, eu pensei em fazer um visual. Olha como eu tava sendo boazinha, eu queria botar cílios nela. Boazinha.
Meu Deus, eu não tinha jeito, nem com cílios, gente, não tinha jeito para mim. Boazinha. Uma pessoa que mexe com a autoestima, eu tô sendo boazinha. Isso é a realidade nossa. Humilhação. Eu tô sendo boazinho com meus pacientes, eu tô sendo bacana em aceitá-los no meu consultório e fazer isso acontecer. Cadê o humanismo? Gente, cadê o humanismo? Fecha o comércio. A pessoa que chega num estágio desse, ela realmente acha que ela é soberana. Ela é uma pessoa soberana, ela está acima do bem e do mal. Só que ela não percebe que toda ação dela gera uma reação. Um suicídio aumenta, uma pessoa pode deixar de evoluir ali, só que no caso da Lilian, houve uma evolução, né? Hoje, ela está ali na Zen Club, tendo aí mais de 300 avaliações, uma plataforma internacional, tá? A sede está em Portugal, para quem não conhece. Excelente plataforma, porque ela trabalha justamente a acolhida, a dedicação aos pacientes, e é isso que a gente leva todos os dias no consultório. Então, Vanessa Rossan, SBT, só lembrando é isso uma que coisa. fazemos. Mais de 5 mil, né, pessoas tem nessa plataforma para atender, né, como psicólogo, como psicanalista, como terapeuta. E você vê, eu estou lá, 303 avaliações positivas, 306 avaliações positivas, porque eu sou uma pessoa muito ruim, né? Sou uma pessoa burra, né? E as pessoas precisam ser boazinhas comigo de colocar uns cílios. Vocês percebem isso? Como isso desmerece o ser humano? Vocês percebem essa fala como é carregada de, poxa, de ego, né? É um ego inflado. Tipo, nossa, eu vou dar uma chance para essa guria. Quem sabe ela merece. Então, a ideia nesse vídeo de hoje, né, desse react ao vivo, né, meio improvisado, aprendendo, é trazer à luz a consciência. Aqui não é uma rede de televisão, aqui não é só duas pessoas, cada um no seu consultório, tentando discutir num domingo, 8 da noite, um papo psicológico. Fica aí para vocês refletirem o que é essa desconstrução. José, na descrição do vídeo, pergunta? Ainda não estou vendo nada aqui. Na descrição do vídeo tem o link original da Vanessa Rossan, do vídeo que ela faz esse react, os nossos consultórios, as redes sociais, né, que passamos a integrar aí o Instagram e o Facebook no sentido de divulgar mais os trabalhos. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like. Quem tiver pergunta, pode fazer, tá? E assim, a ideia é realmente quebrar esses paradigmas. E aqui é ao vivo, não tem edição, não tem... Realmente não tem nada. A única edição que eu tenho nas minhas fotos, como outro dia eu ouvi. Falou, nossa, você usa filtro? Falei, claro que eu uso filtro. Até a Suzana Vieira usa, eu amo ela, eu também uso. Justamente. Então, assim, a ideia aqui é combater as desconstruções. Hoje é um tema específico. É um tema que envolve nós. Mas tem várias outras pessoas que passam por isso. Mas basta que essas pessoas acreditem no seu potencial, não se esqueça, né? Não se deixe levar por fala de terceiro, de familiares, né? Porque justamente quando a pessoa distorce as outras, ela está fazendo mal para ela mesma. Porque no fundo ela tem ali uma dor interna. Ela tem ali uma dor emocional. Ela tem ali uma dor que só está dentro dela. Talvez Rodrigo Sintra e outras pessoas
desse programa não entendem o que é o valor da vida. E é uma pena, porque cada um dessas pessoas, às vezes, está lá fazendo terapia e falando dos seus males, né? E dando ibope para que outras localidades, outros sites, brinquem com a imagem dos outros. Brinquem, por exemplo, com esse tipo de situação que a gente encontra, né? Sites falando da vida das pessoas, né? Dizendo coisas que a pessoa simplesmente nem sabe quem é a pessoa, né? Onde que está a pessoa, umas mentiras atrás de mentiras. Não, falaram que era contábil, né? Contadora. Então isso é só um pouquinho do que a gente encontra na rede social. Quem tiver dúvida, é só olhar. Mas é uma pena que a Vanessa Rossano não olhou nem a data do programa. É uma pena, mas fica a dica, Vanessa, quando for reagir, alguém reaja direito. Use da psicologia, use do trabalho emocional para com as pessoas, né? Essa é a dica que nós, meros mortais, fazemos aqui no dia de hoje. Ô José, e quando em 2019 eu estava com aquele cabelo rosa, eu estava no carro, não sei quem foi, né? Que eu não sei, eu tinha feito uma foto, tinha postado, eu não sei como pegar essa foto, porque eu não tenho rede social, e aquela foto realmente estava no trânsito com o cabelo cor-de-rosa, em 2019. Aí você vê, né, como que são as coisas, como as coisas são distorcidas, olha, e são torcidas demais, e falaram na época que eu era contadora, né, e morava em São Carlos. Sim. E quem for olhar lá no Facebook e colocar Lília Joia, tem muita gente aproveitando dessa situação para se engrandecer, para poder ganhar nome nisso tudo, né? Então, olha só a magnitude que se gera diante de um programa. E fica aí o olhar crítico para aquilo que vocês estão assistindo, para aquilo que vocês dão like, para aquilo que vocês almejam enquanto pessoa. Toda semana terá vídeos aí comentando sobre questões emocionais, questões psicológicas, temas polêmicos, temas não polêmicos. A ideia do programa, né, a ideia do canal, tanto o meu como o da Lília, é abordar os conteúdos psicológicos. É abordar temas que não se fala no cotidiano. Nas casas, não se fala nada com as pessoas. Essa é a ideia. E tem uma última perguntinha para a gente poder encerrar. Lilian, de Jean Oliveira. Lilian, te incomoda as pessoas usarem sua imagem no programa como meme? Sim, tem bastante meme. Então, hoje em dia, a sinceridade não me incomoda mais. Se eu falar que me incomoda, eu vou ser... Não, a gente se acostuma com tudo, né? Eu falo que o Darwin está aí também. Sobrevivência, né? Eu falo que a gente, desde lá do tempo, lá da pedra, como o Darwin já dizia, é tudo sobrevivência, né? Então, o homem ele é adaptável a tudo. Eu comecei, no começo, a achar estranho aqueles memes, mas depois eu até uso os memes e brinco com eles, com os meus amigos. Mas, para mim, hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Então, pessoal, a ideia, né, Jean, que fez a pergunta bacana, muito, muito incisivo, falou sobre uma parte aqui que passou desapercebido, né, mas sim, tinha memes, tinha gente xingando, tem um material vasto guardado, mas a ideia do programa é falar de temas psicológicos. Afrontar a Vanessa Rossano, Rodrigo Sintra e o SBT, a direção do SBT, do programa, não vai ajudar em nada. Se vocês soubessem a pergunta que eles me fizeram quando eu sentei naquele sofá, vocês ficariam doidos. A gente nem pode falar por conta que pode ser processados. Você tem uma noção? É tão feia a situação que se eu falar, não tem como a gente provar,
e aí a gente acaba sendo processado por eles. Com entendeu? certeza. Mas, Então- assim, a ideia é trazer que a desconstrução existencial, ela tem cura, ela pode ser amenizada e até eliminada. Basta que vocês pensem nos seus resultados, em quem é vocês e o que vocês podem ser. Quer finalizar? Finaliza falando aí mais alguma coisa para o público e a gente vai encerrar. Infelizmente, estamos já em cima do horário. Eu gostaria, né, de receber de vocês, se vocês se inscrevessem no meu canal, no canal do José, viesse curtir a gente no Instagram, que a gente está começando agora. Eu realmente estou longe de rede social há muitos anos, estou voltando agora, né? E, assim, a gente fez até um Instagram junto, até deram risada. Nossa, junto não, mas tipo, falei, vamos fazer junto? Que assim eu tenho coragem de voltar para a rede social. Mas foi mais ou menos isso mesmo. Eu estou bem tímida com rede social e se vocês tiverem sugestão, porque eu vou estar com um programa agora, né? Eu estou com bastante ideia, mas se vocês quiserem deixar sugestão, se vocês tiverem vontade de participar comigo de um programa, eu pretendo fazer, né, entrevistas com pessoas que se sentiram de alguma forma, assim como eu, né, desajustados com a sociedade. E também quero deixar uma coisa aqui muito clara: eu não tenho raiva de ninguém, não quero esse sentimento comigo, isso envelhece. Como eu sou uma diva, vou continuar sendo. E eu não aceito esse tipo de fala, né? Assim, de ficar aí. Eu não quero isso, tá? Eu não quero. Eu só quis mostrar, exemplificar nesse vídeo o quanto é ruim, porque todo mundo, nesses anos todos, me pergunta como que é se sentir a Lilian Joy Esquadrão da Moda. Hoje eu vim aqui te falar um pouco para cada um de vocês o que é ser a Lilian Joy, o que é ter escutado, e que bom que eu não me suicidei, que bom que eu estou aqui. E cada pessoa que passa pelo meu consultório ou pelo consultório do José é uma vitória da vida, né, da humanidade, da humanização das pessoas. Sejam sempre bem-vindos no nosso canal. Gratidão, assim, total por vocês estarem aqui. Gratidão mesmo, imensa, muita luz no caminho de vocês. Então, estamos encerrando aí mais uma live da semana. Toda semana teremos lives, né, com convidados, com temas. E isso é a ideia, essa é a ideia principal para não morrer, esse propósito. É desconstruir os traumas, desconstruir as falas das pessoas, abordar conteúdos que a sociedade não aborda, falar de temas que não é falado dentro de casa, dentro da sala de aula, dentro do espaço midiático. Tá legal? Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa um like, compartilha. Essa live provavelmente o YouTube deixará disponível depois. Outras pessoas poderão assistir. Esse é o intuito. Não importa se assistiram 100, 200, 300 pessoas, mas que chegue em cada casa esse propósito, essa ideia, e conte com a gente. Deixa lá seu recado, né, embaixo do vídeo. A gente vai ler com carinho. Nós vamos sempre elaborar temas com responsabilidade. Tá legal? Um grande abraço a todos. Fica bem seguro. Nossos links dos consultórios estão lá na descrição do vídeo. Conte com a gente e vamos cuidar da saúde mental. Grande abraço a todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.